Deus, nós mais uma vez, nesse segundo momento, queremos rogar a Tua presença entre nós, a fim de que possamos diligentemente examinar as Escrituras, Pai, em busca das palavras da verdade, com o objetivo, Senhor, de reformar nossas vidas e nos preparar para o tempo de angústia que está diante de nós. Amém. Que o leão da tribo de Judá, mais uma vez, venha abrir essas mensagens ao nosso entendimento. Que possamos intelectualmente e espiritualmente nos fundamentar e nos firmar na mensagem, a fim de não sermos movidos. Dá-nos essa graça, Senhor, e obrigado por que o Senhor tenha escutado e respondido a nossa oração. E fica conosco, Pai, circundando-nos com os Teus anjos nessa última mensagem do dia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queria nessa tarde começar o nosso estudo no livro de Jeremias, no capítulo 5. E sabe, quando nós olhamos na Bíblia, e mesmo quando nós olhamos as histórias bíblicas, a gente percebe que os profetas eles eram perseguidos, muitos eram assassinados, sofriam muito na mão de seus inimigos. Eu me pergunto por que os profetas, e quando você olha as passagens bíblicas onde os profetas sofrem e são perseguidos, você vê que eles são perseguidos pela mão ou por aqueles que são o próprio povo deles. Você vê Jeremias, por exemplo, ele foi jogado num poço de lama, sem comida, sem bebida, pelo próprio povo de Israel, pelo próprio povo de Judá. Por que os profetas eram perseguidos pelo próprio povo deles? E que lição que nós temos para nós hoje? Por que essas mensagens que os profetas levavam não agradavam os seus líderes? E não agradavam mesmo o povo, não só os líderes, mas o povo não se agradava com essas mensagens. Queria que vocês fossem no capítulo 5 de Jeremias, porque aquilo que aconteceu no passado serve de ilustração e exemplo para nós nos dias de hoje. Obrigado. Ok. Jeremias capítulo 5, verso 20. A Bíblia diz: anunciai isto na casa de Jacó, e fazei-o ouvir em Judá, dizendo. Quando a Bíblia diz anunciai isso na casa de Jacó, e fazei ouvir isso em Judá, o que ela quer dizer com isso para nós? Em outras palavras, ela quer dizer anunciar isso na casa da igreja adventista, da igreja adventista do sétimo dia, porque nós somos Israel espiritual, nós somos Judá espiritual nos dias de hoje. Então essa mensagem, ela é para nós. A Bíblia diz, verso 21, ouvi agora isso, ó povo insensato e sem coração, que tendes olhos e não vedes, que tendes ouvidos e não ouvis. Então, a casa de Israel, nos últimos dias, a igreja adventista, nós, remanescente espiritual, o povo de Deus, somos, primeiro, insensatos, sem coração, nem coração de pedra não fala, mas nós somos sem coração. E sem o quê? Ouvidos. Sem olhos. Nós não vemos, nós nem ouvimos, nós não sentimos porque nós não temos coração. Somos insensatos. Que mensagem para nós. E a gente se pergunta, por que eles perseguiam os profetas? Porque se alguém se levantasse e dissesse, olha, a igreja adventista ela não tem coração, ela não enxerga, ela é surda, ela é cega, é insensata. Qual que você acha que seria o impacto para os líderes e para o povo que tem orgulho em dizer que é adventista? Mas veja o que a Bíblia continua dizendo. Porventura, não me temereis a mim, diz o Senhor. Não temereis diante de mim que pus areia por limite ao mar, por ordenança eterna, que ele não traspassará.
Ainda que se levantem as suas ondas, não prevalecerão. Ainda que bramem, não transpassarão. Mas este povo é de coração rebelde, pertinaz, rebelaram-se e foram-se. Então, a igreja adventista nos últimos dias será uma igreja rebelde, uma igreja que ela vai se apartar de Deus e não vai mais voltar. Verso 24. E não dizem no seu coração: temamos agora o Senhor nosso Deus, que dá a chuva à temporânea tardia, ou a serôdia, ao seu tempo, e nos conserva as semanas determinadas da cega. Ou seja, o povo adventista não vai querer saber nada que tenha a ver com a chuva serôdia, a tardia e a temporânea, com a cega, com o fim do mundo. Nós vimos que a cega, a colheita, representa o fim do mundo. Né? Não querem saber nada sobre esse tipo de mensagem. As vossas iniquidades desviam essas coisas, os vossos pecados apartam de vós o bem. Qual que é o problema da igreja? De acordo com esse verso. Qual que é o problema que faz a igreja rebelde, cega, surda, insensata, sem coração? Qual que é o problema? Iniquidades. As iniquidades ou os vossos pecados. Ou seja, enquanto nós tivermos pecado na nossa vida, porque sabe, a melhor forma de você combater a apostasia da igreja é você combater a apostasia na tua vida e eu na minha vida. Essa é a melhor forma. Porque não adianta você se levantar e falar da apostasia da igreja quando na sua vida você não vive a mensagem. Então, a melhor forma de você combater essa apostasia é você reformar a sua vida, colocar em ordem a tua vida, apagar as iniquidades e os pecados das nossas próprias vidas. Verso 26. Porque ímpios se acham entre o meu povo, andam espiando como quem arma laços, põem armadilhas como quem prendem os homens. Como uma gaiola está cheia de pássaros, assim as suas casas estão cheias de engano, por isso se engrandeceram e enriqueceram. Como uma gaiola que está cheia de pássaros. Aonde que nós vemos na Bíblia essa mesma simbologia? Uma gaiola ou como se diz? Vejam comigo, fica com o dedo em Jeremias. Apocalipse 18. Um covil de toda espécie de aves imundas, uma gaiola cheia de pássaros. Então, Apocalipse 18 nos fala de Babilônia, que se tornou um covil de espíritos imundos, de toda espécie de aves imundas. E nós vemos aqui Deus descrevendo que o próprio povo dele tem as mesmas características de Babilônia. Não que a igreja é a Babilônia, mas que muitos de nós vivemos como os babilônios vivem, ou como os babilônicos vivem. Muitos dizem corretamente que a igreja não é Babilônia, e corretamente a igreja não é Babilônia, mas o problema é que muitos de nós, adventistas, vivemos como vivem os babilônios. Verso 28. Engordam-se, estão nédios e ultrapassam até os feitos dos malignos. Veja que a Bíblia diz que nós, aqueles que se dizem guardar os mandamentos de Deus e ter a fé de Jesus, o espírito de profecia, fazem pior que os malignos. Fazem pior que os ímpios. Aqueles que nunca conheceram a mensagem. Nunca conheceram a verdade. Não julgam a causa do órfão, todavia prosperam. Nem julgam o direito dos necessitados. Porventura não castigarei eu por causa dessas coisas, diz o Senhor. Não me vingaria eu de uma nação como esta? Eu pergunto para vocês, qual foi a vingança que Deus mandou para Israel no tempo de Jeremias? Porque o livro de Jeremias tem nós vimos isso, tem dois assuntos principais.
Um é a chuva serôdia e o outro é que o rei do norte está a caminho. O rei do norte foi o rei que Deus usou para destruir um povo impenitente como os israelitas. Quem era o rei do norte na história de Jeremias? Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Deus usou uma nação pagã para destruir um povo rebelde. Só que essa história é para os nossos dias. Isso quer dizer que Deus mais uma vez vai usar uma nação pagã para trazer juízo a um povo rebelde. Que nós sabemos que é o rei do norte em Daniel 11:40 a 45. Quem é o rei do norte para nós hoje? O papá, Roma papá. Através dos decretos e das leis, Roma papal vai fazer com que muitos cairão, muitos adventistas cairão e não conseguirão suportar quando o rei do norte chegar. Veja no verso 31. Os profetas profetizam falsamente e os sacerdotes dominam pelas mãos deles. E o meu povo assim o deseja. Na Bíblia em inglês diz que o meu povo ama isso. They love to do isso. Ou como que diz aí? They love to have it. So. Eles adoram. Eles adoram que os profetas profetizem coisas agradáveis aos ouvidos. Por que quando a gente vai na igreja, você só escuta mensagens que te agradam os ouvidos e não fazem você refletir e pensar que nós precisamos de mudar as nossas atitudes? Por que são mensagens que simplesmente enaltecem o homem ao invés de reprovar os nossos pecados? Às vezes a gente culpa os líderes, mas a Bíblia diz que nós adoramos receber essas mensagens. E que eles dão essas mensagens de paz e segurança porque nós gostamos de receber essas mensagens. Nós não gostamos de ser reprovados, nem corrigidos. Isso é uma característica do ser humano, em geral. Por isso Deus não deixou que nenhum aponte o erro do outro, mas Ele deixou a referência na sua palavra, que pela Bíblia, sim, os profetas podiam se levantar e dizer, assim diz o Senhor. Não é eu, não é o fulano ou o ciclano que está dizendo, mas assim diz o Senhor. E era por isso que, e é por isso ainda, que esses profetas são perseguidos, e muitas vezes, ou principalmente pelos seus próprios familiares, compatriotas, irmãos, ou pessoas do seu próprio povo. Uma das razões principais dessa série de estudos que nós estamos fazendo agora nessa página, Chuva Serôdia, é que essa mensagem possa mudar o nosso coração. Possa converter o nosso coração de um coração de pedra para um coração de carne. Para que a água do orvalho celeste possa lavar o nosso coração. E assim a gente possa nos arrepender e nos voltar a Deus. Porque se eu pensar na minha vida em 2001, quando a chuva serôdia começa a se derramar, como nós vimos, em 2001, eu estava perdido naquela época, completamente perdido. Se Cristo não tivesse segurado os ventos da destruição, certamente não estaria selado, eu estaria selado para o fogo eterno, não para a vida eterna. Eu não sei quanto a vocês, mas o que eu vejo na minha vida é um Deus de misericórdia que segura os ventos e nos dá tempo de graça. Sabe, da mesma forma que Ele deu tempo probatório para os judeus, um tempo extra de 490 anos, Deus está nos dando um tempo extra nos dias de hoje. E essa mensagem que o leão da tribo de Judá tem aberta para nós, ela tem um objetivo. É fazer com que eu e você possamos vencer o pecado na nossa vida. Agora, eu queria nessa tarde
Nós, só fazendo uma recapitulação do que nós vimos no estudo passado, nós estamos vendo alguns dos símbolos que a Bíblia usa para identificar o Islã na profecia bíblica. E nós vimos qual é a importância de nós entendermos o papel do Islã na profecia, porque quando nós vemos o Islã na história, isso representa muito para nós. Nós vimos algumas coisas que representam. O que eu queria ver nessa tarde é mostrar que o Islã, ele é comparado a um jumento, a um cavalo. Da mesma forma que nós temos aqui nas duas tábuas, a figura de um cavalo. Aqui também, figura de um cavalo. Essa figura, ela saiu de algum lugar. Nós vamos ver que ela saiu das Escrituras. Eu queria que vocês fossem no livro de Gênesis, capítulo 16. Vai ser um estudo bem simples. Nós vamos simplesmente identificar que o Islã, ele é comparado a um jumento selvagem, a um cavalo, na profecia bíblica. Gênesis capítulo 16, verso 11. A Bíblia diz em Gênesis 16, verso 11. Disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebeste, darás à luz a um filho, e chamarás o seu nome Ismael. Ismael é o pai dos árabes. É da descendência de Ismael que surgem os muçulmanos, que surge a religião do Islã. Porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Verso 12. Ele será homem feroz, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. Então, a Bíblia diz que ele será homem feroz. Não sei o que diz nas suas traduções, mas quando você olha essa palavra feroz na concordância bíblica, você vê que essa palavra feroz, ela significa jumento selvagem ou jumento montês. A Bíblia compara a ferocidade de Ismael à ferocidade de um cavalo ou de um jumento selvagem ou do cavalo árabe. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver um cavalo árabe. Quando eu era criança, eu era amigo de um rapaz, colega e amigo, e esse rapaz, ele vinha da família dos Vargas, que no Rio Grande do Sul, a Líria deve saber disso, a família Vargas, Dornelles de Vargas, era a família descendente de Getúlio Vargas, presidente do Brasil. E eles eram riquíssimos, eles tinham terras e terras em São Borja, no interior do Rio Grande do Sul. E numa das visitas que eu fiz à fazenda que eles tinham, eu tive a oportunidade de ver um cavalo árabe. E ele era lindíssimo. Ele era quase 2 vezes o meu tamanho, todo preto, e ele era garanhão. Ele era o cavalo que cobria as éguas da fazenda. Só que ninguém montava naquele cavalo. Ninguém conseguia montar naquele cavalo. Ninguém poderia chegar muito perto daquele cavalo, porque ele era extremamente feroz, selvagem. O cavalo árabe, talvez um dos animais mais lindos que nós temos hoje. Mas ao mesmo tempo, selvagem, feroz. A Bíblia compara Ismael a esse tipo de animal. Eu queria que vocês fossem no livro de Jeremias, porque Jeremias usa a mesma palavra em Gênesis 16, 12, que está traduzida como feroz. Jeremias capítulo 2, ele usa essa palavra, só que em Jeremias está traduzido um pouco diferente. Mesma palavra. Em vez de feroz, existe alguma coisa diferente em Jeremias 2. Nós vamos ler no verso 24. A Bíblia diz Jeremias 2, 24. Jumenta montês, acostumada ao deserto, que conforme o desejo da sua alma, sorve o vento, quem deteria no seu cio?
Todos os que buscarem não se cansarão, no mês dela a acharão. Quem o deteria no seu cio? Me lembro mais uma vez do cavalo árabe. Quando você colocava uma égua no estábulo onde ele ficava, ninguém conseguia deter aquele cavalo. Era perigoso, porque ele passava por cima de qualquer coisa para tentar cobrir a égua. Um instinto muito forte. Essa palavra jumenta montês é a mesma palavra feroz em Gênesis 16, verso 12. Mesma palavra usada na Bíblia. Jumenta montês. Acostumada ao deserto. Vocês sabem por que a família Bin Laden, não sei se eu já mencionei aqui, já mencionei? Já mencionei, né? Já. É uma história incrível. Mas pode não. É. Líria, você sabe por que os Bin Ladens eles são tão famosos no Oriente? Muito antes de 9/11, ou de 11 de setembro de 2001, eles já eram uma família muito famosa no Oriente. Eles têm muitos negócios na área de óleo, petróleo. Uma das razões é que eles construíram uma estrada que ligava Meca a uma outra grande cidade próxima. Só que antes de eles construírem essa estrada, as pessoas tinham que contornar uma montanha enorme para chegar até Meca durante as procissões que eles faziam. Sempre quiseram construir uma estrada sobre a montanha, para ao invés das pessoas contornarem a montanha, elas simplesmente passarem. Mas nunca conseguiram construir a estrada porque a montanha era muito grande. Os Bin Laden foram os primeiros a construir essa estrada. Sabe como que eles fizeram? Eles pegaram um cavalo árabe, subiram no topo da montanha. E aonde o cavalo ia descendo a montanha, eles marcavam. E foi exatamente o lugar que eles conseguiram passar a estrada. O único lugar. O cavalo selvagem. Mais uma vez conectado com o Islã. Agora, veja o livro de Zacarias. Porque vocês sabiam que o próprio Cristo montou num jumento montês? Sim. Quando que ele montou num jumento montês? Na entrada de uma Nós vamos ver com os estudos do Lucas que essa entrada triunfal ela tem um paralelo a 11 de agosto de 1840. Ok? Não é 11 de agosto de 1840? Então depois você vai nos dizer qual que é o paralelo. Entrada triunfal, manifestação do poder de Deus. Ok. Porque nós vemos que quando Cristo entra no jumento, uma gloriosa manifestação do poder de Deus acontece. E ele diz que se as pessoas que estivessem em Jerusalém não dissessem Hosanas ao filho de Davi, as próprias pedras diriam, clamariam. Uma gloriosa manifestação do poder de Deus. Mas o que representa esse jumento que ele entra? Veja no livro de Zacarias, capítulo 9, verso 9. A Bíblia diz, verso 9: Alegra-te muito, ó filha de Sião. Zacarias, capítulo 9. Eu espero um pouquinho para vocês encontrarem. Zacarias, capítulo 9. Zacarias 9, verso 9. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre, montado sobre um jumento, e sobre um jumentinho, filho de jumento. E de Efraim destruirei os carros, e de Jerusalém os cavalos, e o arco de guerra será destruído. E ele anunciará, paz aos gentios, e o seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde o rio até as extremidades da terra. Ainda quanto a ti, por causa do sangue da tua aliança, libertei os teus presos da cova em que não havia água. Então, qual foi o trabalho que Cristo veio fazer montado no jumento? A Bíblia diz que ele veio destruir os carros de Jerusalém e Efraim, os cavalos, o arco de guerra, anunciaria paz a quem? Gentios. Aos gentios,
e o seu domínio se estenderia de mar a mar, até as extremidades da terra. Mas antes dele anunciar a paz aos gentios, e o povo dele? E os judeus? Será que ele ia deixar, ia destruir totalmente os judeus? Veja no verso 11. Ainda quanto a ti, por causa do sangue da tua aliança, que aliança é essa que Jesus está nos dizendo aqui? Que sangue é esse da sua aliança? Que aliança é essa que a Bíblia fala aqui? Qual foi a aliança que Deus estabeleceu conosco? Aliança entre Ele e o seu povo. Quanto tempo Cristo veio estabelecer essa aliança aqui? Uma semana. 7 anos. Todos concordam com isso? Vamos lá no livro de... Fica com o livro com o dedo em Zacarias. Eu quero mostrar isso para vocês. Daniel, só para refrescar a memória de vocês, para vocês verem que eu não estou inventando isso, mas Daniel capítulo 9 nos diz que Cristo veio estabelecer essa aliança, que por sinal era uma aliança com sangue. Por que com sangue? Porque ele morreu, derramando o seu sangue. E quanto tempo ele estabeleceu essa aliança? Daniel capítulo 9. Verso 27. A Bíblia diz que ele, o Messias, firmará aliança com muitos por uma semana. Quantos anos isso representa profeticamente? 7 anos. Quantos dias nós temos em 7 anos? 2.520. Quantos dias Cristo veio estabelecer essa aliança? 2.520. Que aliança é essa que Zacarias está dizendo que é uma aliança feita por sangue? Essa é a aliança que Cristo estabeleceu conosco desde que ele chamou Abraão da terra de Ur. Na verdade, ele estabeleceu essa aliança com Adão e Eva, quando eles saíram do Éden. Essa é a aliança eterna, que ele foi confirmando, porque o homem foi quebrando essa aliança. E ele foi confirmando, e ele veio e confirmou durante 2.520 dias, pessoalmente, na pessoa de Cristo. No meio da semana, fez cessar o sacrifício. 1.260 anos ele confirmou pessoalmente, 1.260 anos através dos seus discípulos. Confirmou essa aliança de sangue. Voltem em Zacarias 9. Porque quando ele, por causa dessa aliança, antes dele anunciar a mensagem aos gentios, ele faz uma coisa extremamente demonstrando o amor que Cristo tem pelo seu povo. Mesmo sendo rebeldes, sendo sem coração, sendo insensato, tendo, como se diz, sendo insensato. Insensato, obrigado. Mesmo com todas essas características, Cristo, ele se lembra da sua semente, do seu remanescente. Verso 11. Ainda quanto a ti, quanto a Israel, por causa do sangue da tua aliança, libertei os teus presos da cova em que não havia água. Logo antes dele anunciar a mensagem aos gentios e destruir Jerusalém, ele vai resgatar alguns da cova onde não tinha água. Por que a cova estava sem água? Porque não chovia. Porque não tinha água, porque não tinha chuva, não recebia chuva. Qual que é a significância disso para nós? Ou que significado tem isso para nós? Você vê? Qual os versos que nós acabamos de ler aí? Zacarias 9, verso 9 a 11. O que acontece em 11 de setembro de 2001? Deus não começa a mandar a sua chuva, o seu orvalho sobre nós. Deus não começa a nos resgatar de uma cova seca, porque nós não estávamos recebendo chuva até então. Nós estávamos ossos secos, os ossos de Ezequiel 37. 11 de setembro de 2001, ele começa a nos resgatar dessa cova seca.
começa a derramar orvalho sobre nós. Ele vem montado num jumento. Nós sabemos que o jumento é um símbolo de Ismael, que é um símbolo do Islã. 11 de setembro de 2001. Deus começa a nos resgatar, a me resgatar, porque 2001 foi um ano marcante para mim. Eu acredito que todos vocês também tiveram experiências muito significantes em 2001. E logo depois de 2001, eu particularmente começo a me voltar mais para as coisas de Deus e começo a me reconverter aos caminhos do Senhor. Alguns anos depois eu sou apresentado essas duas tábuas aqui. Em 2008 eu começo a receber essa mensagem e começo a perceber que Deus me tirou da cova seca, sem água. A mim especialmente, essa profecia ela se aplica. Nós sabemos que essa profecia ela se cumpre em Lucas. Nós temos no Evangelho de Lucas, se vocês quiserem anotar, Lucas capítulo 19, verso 29. Lucas 19, verso 29. Eu queria ir com vocês numa outra história, no livro de 1 Samuel, capítulo 25. E nós temos aqui uma outra história de uma mulher agora, que ela vem montada num jumento. Eu queria aqui analisar com vocês essa história em 1 Samuel, capítulo 25. Rapidamente, existem muitas e muitas preciosidades nessa história, mas veja só no verso 2. E havia um homem em Maom que tinha suas possessões no Carmelo. E era este homem muito poderoso, e tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as ovelhas no Carmelo. E era o nome deste homem Nabal, e o nome de sua mulher Abigail. E era mulher de bom entendimento e formosa. Porém o homem era duro e maligno nas obras, e era da casa de Caleb. Algumas informações importantes. Nabal, o nome desse homem, ele era rico, enriquecido, de nada tinha falta. Ele era da casa de Caleb. O que significa isso para nós? Caleb vem de que linhagem? Ele não era da tribo de Judá. Se você vai em Números, você vai perceber que Caleb é da língua remanescente. Então, Nabal representa aqueles que são da casa de Caleb, ou da casa de Judá, que são ricos e enriquecidos, de nada tem falta, mas ao mesmo tempo são duros de coração. Nós vimos que Israel é duro de coração rebelde, maligno nas obras. Eu me pergunto, o que significa Nabal? Hã? Veja no verso 25. Foolish. Verso 25. Meu Senhor, agora não faça este homem vil, a saber, Nabal, impressão no seu coração, porque tal é ele, qual é o seu nome. Nabal, o seu nome, e a loucura está com ele. O que significa Nabal? Verso 25. Loucura. Enquanto que Abigail era uma mulher de bom entendimento, formosa, Nabal era louco, nécio. Aqui nós temos o retrato dos dois grupos de virgens. As virgens nécias e as virgens sábias. As virgens loucas e as prudentes. Agora, veja comigo no verso 18. Que nós sabemos que o que acontece é que Davi, ele passa pela casa de Nabal, ele manda mensageiros pedindo comida a Nabal. Nabal diz, não, quem é esse homem? Quem é Davi e quem é o filho de Jessé? O mesmo espírito que estava no coração de Faraó, quando ele disse, quem é o Senhor para que eu liberte esses judeus, esses hebreus?
espírito de Gadol no coração de Nabal. Quem é Davi, disse filho de Jessé? Ele sabia quem era Davi, porque Davi era extremamente conhecido. Ele sabia quem era Jessé e quem era o filho de Jessé, mas a dureza do coração não permitiu que ele ajudasse. E aí nós vemos que Davi se irou tanto com essa dureza de Nabal que decidiu juntar um exército e ir lá e acabar com a vida dele. Só que aí no meio dessa crise, Abigail, ela tem uma atitude muito interessante. Veja só, verso 18. Então Abigail se apressou e tomou 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas guisadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 caixas de passa, 200 pastas de figo passadas e pôs sobre os jumentos. Então, Abigail pega os frutos da terra, figo, pasta de figo, né? Interessante, nós andamos estudando aí sobre um profeta também que aplicou pasta de figo nos olhos ou nas chagas de um rei, né? Muitos símbolos interessantes, uvas, trigo, pães, vinho. Então nós temos aqui símbolos de ofertas que eram apresentadas para Deus. Abigail pega essas ofertas, ou esses alimentos, a ovelha guisada, coloca nos jumentos e veja só o que acontece. E disse aos seus moços, ide, verso 19, ide adiante de mim, eis que vos seguirei de perto. O que, porém, não declarou a seu marido Nabal. Sucedeu que, andando ela montada num jumento, desceu pelo encoberto do monte, e eis que Davi e os seus homens lhe vinham ao encontro, e ela encontrou-se com eles. Então, mais uma vez nós vemos aqui alguém montada num jumento, indo ao encontro de Davi, nesse caso, carregado de frutos, ou de ofertas. Ok? Que para nós representa os frutos do Espírito. Veja só qual que é o desfecho dessa história. Verso 36. Enquanto Abigail intercedia entre Davi e Nabal, nós vamos ver que Davi representa Deus, Nabal representa nós, Laodiceia, aqueles que têm coração duro, e Abigail representa Cristo, que é o intercessor entre Deus e o homem, que vai montada num jumento cheio de frutos para oferecer a Deus os frutos da justiça de Cristo. A vida de vitória que ele viveu nos dá a chance da salvação e nos faz mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Verso 36. E vindo Abigail a Nabal, eis que tinha em sua casa um banquete, como banquete de rei, e o coração de Nabal estava alegre nele. Ele já muito embriagado, pelo que ele não lhe deu a entender coisa alguma, pequena nem grande, até a luz da manhã. Então, depois que Abigail vai, intercede pela sua casa, entre Deus e sua casa, entre Davi e sua casa, quando ela volta para o lar, o que ela encontra? O marido dando uma festa. Uma festa. Com muito vinho, tomando vinho de Babilônia, escutando as músicas de Babilônia, dançando ao redor da imagem da besta. Totalmente sem entendimento, não percebeu nada. Sucedeu, pois, verso 37, que pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas, e se amorteceu o seu coração e ficou ele como pedra. E aconteceu que, passados quase 10 dias, feriu o Senhor a Nabal, e este morreu. Tempo probatório para ele. Nós vamos ver que Abigail, ela se casa com Davi. E olha só o que acontece quando Abigail vai ao encontro do rei. Verso 42. E Abigail se apressou e se levantou e montou no seu jumento
com as 5 moças que seguiam suas pisadas, e elas seguiam os mensageiros de Davi. Foi 5 moças. Quem são essas 5 moças? As 5 virgens. Existe mais na história, mas eu queria que vocês fossem comigo no livro de Miqueias, capítulo 5. Miqueias, capítulo 5. Nós vamos ler no verso, começando no verso 7. Miqueias, capítulo 5, verso 7. A Bíblia nos diz: e o remanescente de Jacó estará no meio de muitos povos, como o orvalho da parte do Senhor, como o chuvisco sobre a erva, que não espera pelo homem, nem aguarda a filhos de homem. Então, a Bíblia compara aqui o orvalho da parte do Senhor, ou a chuva da parte do Senhor, com o remanescente de Jacó. Somos nós que somos encarregados a regar as nações com a chuva serôdia. Nós somos os instrumentos de Deus a levar essa mensagem. Vocês sabem por que Cristo não voltou até agora? É por nossa causa. Porque nós, primeiro, nós não estamos prontos, e segundo, nós não estamos cumprindo o nosso trabalho que foi nos dado. Nós voltamos para trás. Mas Deus tem nos tirado da cova seca de água, tem jogado a sua chuva sobre nós para que a gente possa regar também os gentios. Verso 8. O restante de Jacó estará entre os gentios no meio de muitos povos, como um leão entre os animais do bosque, como um leãozinho entre os rebanhos de ovelhas, o qual, quando passar, pisará e despedaçará, sem que haja quem as livre. Por que a Bíblia nos compara a um leão que vai despedaçar as nações com essa mensagem? Aonde na Bíblia nós vemos um símbolo de Deus usando um instrumento de batalha para derrubar as nações? Em que outro lugar na Bíblia nós encontramos? Eu queria que vocês fossem no livro de Jeremias, capítulo 51. Porque a Bíblia nos diz que nós somos um machado de batalha na mão de Deus. Um leão entre os gentios. Jeremias 51. Jeremias capítulo 51. Verso 20. A Bíblia diz em Jeremias 51, verso 20. A Bíblia diz: tu és o meu machado de batalha e minhas armas de guerra. Por meio de ti despedaçarei as nações e por ti destruirei os reis. Você olha o contexto, a Bíblia está dizendo que Israel, Judá, é o machado de batalha na mão do Senhor. Que com esse machado ele destruirá e despedaçará as nações e os reis. Eu me pergunto, que tipo de machado é esse na mão de Deus? Não é uma pergunta interessante?
Será que é um machado grande? Será que é um machado pequeno? Que machado é esse que vai ser um instrumento de batalha na mão do Senhor? Eu achei fantástico quando eu, estudando a história de Sansão, descobri o machado que a Bíblia fala. Eu queria que vocês fossem comigo no livro de Juízes, capítulo 15. Que machado é esse que nós encontramos em Jeremias 51? Juízes, capítulo 15. Esse machado que Deus vai usar para derrubar os reis e as nações. Juízes, capítulo 15, verso 15. A Bíblia diz, em Juízes, capítulo 15, verso 15. E achou uma queixada fresca de um jumento, e estendeu a sua mão, e tomou-a, e feriu com ela 1000 homens. Então disse Sansão, com uma queixada de jumento, montões sobre montões, como uma queixada de jumento feria 1000 homens. E aconteceu que, acabando ele de falar, lançou a queixada de sua mão e chamou aquele lugar de Ramate-Leí. Você sabe o que significa Leí? A palavra Leí vem da palavra Rum, em Daniel 8:11. Significa exaltação. Significa se exaltar. Verso 18. E como tivesse grande sede, clamou o Senhor e disse, pela mão do teu servo tu deste essa grande salvação. Morrerei eu, pois, agora de sede, cairei na mão desses incircuncisos? Então Deus fendeu uma cavidade que estava na queixada e saiu dela água e bebeu. E recobrou o seu espírito e reanimou-se. Por isso chamou aquele lugar a fonte do que clama, que está em Leí até o dia de hoje. O que nós vimos aqui? Que o machado na mão do Senhor é uma queixada de jumento, que Sansão usou para derrubar 1000 homens, e que nós temos a obrigação de usar também para derrubar a Babilônia. A mensagem do jumento selvagem. E que dessa queixada e que dessa mensagem ela sai o quê? Água que mata a sede de Sansão. Essa é a nossa mensagem. Essa é a mensagem que o leão da tribo de Judá tem aberto para nós nos últimos dias. O jumento selvagem, você encontra ele em muitos lugares na Bíblia. E essa água que sai da queixada do jumento, essa é a chuva serôdia. Eu queria que vocês fossem em João, capítulo 9, verso 11. João 9:11. Para nós colocarmos isso registrar isso também, que essa mesma água que sai da queixada é a mesma água que sai da fonte de Siloé. João capítulo 9, verso 11. João capítulo 9, verso 11. A Bíblia diz, ele respondeu e disse, o homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse, vai ao tanque de Siloé e lave-te. E fui, lavei-me e vi. Quando esse cego vai ao tanque de Siloé e lava o seu rosto com as águas de Siloé, ele recobre a vista. Ele começa a enxergar novamente. E a palavra Siloé, quando você olha na concordância bíblica, ela significa missile attack, um ataque de, como que a gente poderia colocar isso em português, mas um ataque de míssil, um ataque de míssil de fogo. Míssil, a palavra míssil significa algo que você lança contra alguma coisa. Nós sabemos que em 11 de setembro, 2 aviões foram lançados contra o World Trade Center, o centro de comércio mundial, na cidade de Nova York. As águas de Siloé são as águas que Deus começa a derramar em 11 de setembro de 2000.
Siloé. Se você olha essa palavra Siloé em inglês é Shilom. E você facilmente você pode organizar as letras e você tem a palavra Islam com a palavra Shilom. 11 de setembro de 2001. João 9, verso 11. Isaías capítulo 8. Pergunta: quantos, ou na verdade, o que acontecerá conosco se nós rejeitarmos as águas de Siloé? O que aconteceria conosco se nós não bebêssemos das águas da queixada do jumento? Nós morreríamos de sede, como Sansão se queixava? Ou nós ficaríamos cegos, como o cego no tanque de Siloé? Mas o que a Bíblia nos diz em Isaías capítulo 8? Veja só, verso 6. Porque este povo desprezou as águas de Siloé, que correm brandamente, e alegrou-se com Rezim e com o filho de Remalias. Portanto, eis que o Senhor fará subir sobre eles as águas do rio, fortes e impetuosas, isto é, o rei da Síria, com toda a sua glória, e subirá sobre todos os seus leitos, e transbordará por todas as suas ribanceiras. O que acontece quando nós rejeitamos as águas de Siloé? E quando nós nos alegramos com Remalias, ou com o filho de Remalias e com Rezim. Você sabe quem era Rezim e Remalias? Rezim era o rei da Síria. Representa o rei, vamos colocar, representa o mundo. E Remalias era o rei de Israel, que nesse caso estava completamente em apostasia. Porque Isaías diz que em 65 anos Israel deixaria de ser povo. Estavam completamente apostatados. Ou seja, se nós rejeitamos as águas de Siloé e nos alegramos com Remalias, ou com Israel apostatado, ou em outras palavras, com a igreja adventista na situação que se encontra, e com o mundo, e tentamos nos alegrar com essas duas coisas, tentando trazer a igreja para o mundo e o mundo para a igreja. Rejeitando essa mensagem, o que acontece? O Senhor fará subir sobre eles as águas do rio forte e impetuosas, isto é, o rei da Assíria. As águas fortes e impetuosas de um rio, o rei da Síria. O que significa isso para nós hoje? Quem é o rei da Síria? Quem é o rei do norte para nós hoje? Roma. Aonde na Bíblia nós encontramos? Isaías capítulo 28. Quando você rejeita a mensagem e se alegra com Remalias e Rezim, a consequência é o rei do norte. Águas impetuosas de um rio são lançadas e Israel é destruído. Isaías 28, verso 15. Isaías 28, verso 15. Verdade, verso 14. Ouvi, pois, a palavra do Senhor, homens escarnecedores que dominais este povo que está em Jerusalém. Porquanto dizeis, fizemos aliança com a morte e com o inferno fizemos acordo. Quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós. Porque pusemos a mentira por nosso refúgio, e debaixo da falsidade os escondemos. O que é o dilúvio de açoite? É o rei da Síria, o rei do norte, Roma, papal. Apocalipse, capítulo 12. No verso 15.
a Bíblia nos diz, a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. Então a água como um rio, o dilúvio de açoite, ou as águas impetuosas, representam o rei da Síria, o rei do norte, para nós, Roma. Nós rejeitamos a mensagem. E nós não usamos essa queixada de jumento na mão como um machado de batalha na mão do Senhor. Quando nós não bebemos dessa água, quando nós não nos lavamos com as águas de Siloé, a consequência é que o rei da Síria virá e vai nos dominar e nos derrubar. Por isso, irmãos, que essa não seja a nossa experiência, que nós possamos beber das águas da queixada e que nós possamos nos lavar constantemente com as águas de Siloé, a fim de que nós estejamos prontos e preparados, fundamentados e preparados e fundamentados para a crise que se encontra diante de nós. Que assim nossa vida possa estar limpa, nosso coração purificado, com essa mesma chuva, com esse mesmo orvalho que tem caído sobre nós. Eu tinha mais uma história para compartilhar com vocês, mas a gente vai deixar para uma próxima oportunidade. Ok? Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, Pai eterno, Deus santo, nós queremos invocar, Senhor, a nossa oração nessa tarde, nesse começo de semana, clamando as bênçãos temporãs e serôdias prometidas na Tua Palavra. Que essa chuva, Senhor, não somente abra os nossos olhos e mate a nossa sede, mas que nos limpe das nossas iniquidades e dos nossos pecados, a fim de que possamos estar apresentados diante do Teu altar como sacrifícios vivos, santos e agradáveis, que é o nosso culto racional, sem mácula, sem ruga, sem mancha. Que a gordura seja separada da carne, Senhor, e que a gordura queime no fogo, e que o Senhor esqueça e apague os nossos pecados e jogue nas profundezas dos mares. Essa é a nossa oração. Esse é o objetivo, Senhor, o Senhor nos dar essas tão avançadas verdades na Tua Palavra nos últimos dias. Nós queremos clamar essa promessa, Pai, pedindo que o Senhor cele a nossa vida com o selo do Deus vivo e que possamos estar estampados com o caráter de Cristo e que as pessoas, ao olharem a nossa vida, possam ver Cristo em nós, a esperança da glória. Amém. Obrigado pelas horas sabáticas, Senhor. Também nós queremos agradecer pelo sábado abençoado que tivemos, estudando a Tua Palavra durante basicamente todo esse dia, crescendo em conhecimento e graça, aprendendo mais de Ti. Muito obrigado, Senhor, porque ainda temos privilégio, liberdade de estudar essas coisas. Sabemos que dias virão em que fome haverá sobre a terra, não fome de pão, mas fome da Tua Palavra. Que assim possamos ser sábios e ajuntar nos nossos celeiros, Pai, enquanto ainda temos tempo de liberdade e tempo de paz. Muito obrigado por mais uma semana que começa. Que o Senhor vá à frente, Senhor, nos abrindo o caminho, nos orientando os passos e sendo o nosso escudo e a nossa fortaleza, e que assim possamos vencer como Cristo venceu. Que o Senhor abençoe cada um presente aqui, nossas famílias representadas, e que o Senhor continue derramando sobre nós o orvalho celeste. É o nosso pedido e a nossa oração nessa noite, em nome de Jesus. Amém.